Olá! Quando você for fazer uma coleta de dados para suas avaliações ergonômicas, seja a análise preliminar, seja a análise ergonômica do trabalho ou qualquer outra avaliação relacionada à ergonomia, eu costumo e aconselho você fazer essa coleta de dados em duas etapas. Numa primeira etapa, você faz uma coleta de dados referente às informações macro daquele setor que você precisa analisar. Então, horários de trabalho, pausas que são realizadas e formalizadas, se há ginástica laboral, se há algum outro tipo de pausa frequente na jornada de trabalho por conta de, por exemplo, reuniões ali de equipe, diálogos de segurança, setups. São informações que normalmente um líder daquela área ou um responsável daquela área pode te fornecer com mais assertividade e com mais formalidade. Uma vez que você tem essas informações, e elas podem variar de setor para setor, por isso que é bacana, toda vez que você entrar num setor, que você souber que você vai fazer aquela análise naquele setor e depois num outro, você faça as mesmas perguntas e os mesmos questionamentos, porque um setor pode ser diferente do outro, inclusive com relação aos horários de entrada e saída, turnos, né? Muitas vezes a empresa tem turnos diferentes conforme o setor que ela tem dentro, né, do seu ambiente ali, das suas dependências. Então essas informações macro, elas te dão uma visão mais geral, mais ampla do local onde você vai adentrar e com as pessoas que você vai falar. Num segundo momento, você vai fazer a avaliação mais direcionada, é onde você vai preparar a sua câmera, as suas fichas de avaliação, se você utilizar, onde você vai usar o seu roteiro, onde você vai fazer as entrevistas com o trabalhador. E por que é legal e eu acho bacana fazer essa prévia, essa primeira fase antes de ir falar com o trabalhador? Porque quando a gente conversa com eles, nós conseguimos encontrar as divergências se elas acontecerem. Então o líder vai falar, olha, a gente tem sim 2 pausas durante o turno, elas são formalizadas, elas constam já de toda a programação e essas pausas elas são consideradas dentro, né, da programação de produção diária. E aí você chega para o trabalhador e começa a conversar e começa a avaliar as atividades, aquilo que é executado naquele posto de trabalho e você pergunta para ele sobre essas pausas, sobre a ginástica, enfim, o que ele faz e se ele faz, né? Se o grupo faz. Então você consegue ali identificar possíveis divergências que vão favorecer a sua análise no sentido de entender o porquê que está acontecendo essas divergências. E quando você conversa com o trabalhador, eu já considero a segunda etapa da coleta de dados, porque primeiro você faz uma análise macro e depois você vai analisar direcionadamente as informações para compor o seu relatório. Então é onde você vai entrevistar as pessoas, onde você vai anotar sobre o funcionamento, né, a realização das atividades, sobre as demandas ou as exigências posturais, cognitivas, ambientais. É onde você vai realmente construir, ou melhor, você vai captar as informações para construir o seu documento. E aí você faz esse comparativo com relação a essa parte organizacional geral da empresa. Um outro ponto bacana para considerar e por que eu acho bacana fazer em duas etapas essa coleta de dados é que previamente, né, quando você entende, quando você sabe como é o funcionamento em relação à carga horária, aos turnos, às pausas praticadas em cada setor que você vai analisar, você já consegue se programar melhor para fazer as visitas e fazer com que essas visitas tenham o rendimento esperado. Além disso, ainda na primeira fase, você pode perguntar questões mais sensíveis, né? Que você normalmente não vai discutir ou não vai explorar em demasia
com o trabalhador no chão de fábrica ou no escritório, onde você estiver analisando, que são informações sobre as frequências de queixas, se há afastamentos, se há absenteísmo elevado. Você não vai fazer esse tipo de pergunta, são perguntas sensíveis para os trabalhadores. Então, essa parte do trabalho também pode constar nessa primeira etapa da coleta de dados, e isso também vai direcionar o seu trabalho de uma forma geral, o seu olhar para as questões que podem estar acontecendo para aquele grupo de trabalhadores naquelas atividades específicas, com relação também à epidemiologia, né? Então, eu sugiro, né, como forma mais prática de você fazer essa documentação, esse levantamento para o seu trabalho, essa divisão em 2 etapas. E se você gostou desse vídeo, se essa informação te ajudou, vou pedir para que você curta aqui, deixa seu comentário, fala para mim como você faz também, como que é a sua metodologia de coleta, se você já testou alguma coisa diferente ou se você faz assim parecido com o que eu faço, que eu vou gostar muito de saber. E se você achar que esse vídeo também pode ajudar um outro profissional, compartilha também. E não deixe de acompanhar os próximos vídeos que eu vou postar aqui com frequência, tratando dos conselhos do ergonomista. Aproveita e segue aqui o meu perfil e segue a hashtag também.